Gente, eu não alcancei o dilúvio, mas ainda pisei na lama. O que eu posso dizer que tenho 87 anos de idade e 70 de profissão até antes da pandemia. Eu teria completado os 70 anos em 2020, porque meu início profissional se deu em Caruaru, minha cidade natal, estado de Pernambuco, quando eu tinha 16 anos. E se deveu a um lance de sorte, vamos dizer que seja mais sorte do que talento, porque na minha cidade havia uma professora de piano e aqueles alunos que às vezes começam a estudar piano e não levam a coisa a sério, e as meninas vão crescendo, vão ficando mocinhas, arranjam namorado, casa não segue a coisa. E eu levei a sério como pianista, porque era meu sonho de ser um pianista. Eu invejava uma prima minha que era professora também de piano para principiantes, e foi com ela que eu me iniciei, aos 7, 8 anos de idade. Até os 14 eu estudei com professoras o clássico que não segui a sério, não seguia a sério. O que me interessava mesmo era a música popular. Eu ouvia o rádio, que era o que tinha em evidência na época, musicais, Rádio Nacional, Rádio Tupi do Rio, eram programas de bom gosto. Eu escutava um pouco também da Rádio Pernambucana, que era somente na cidade de Recife, a capital. E ouvindo muita música, muitos cantores, e eu fui captando de ouvido aquelas canções, aquelas partes de música popular que mais me interessavam. Fui inclusive aprendendo letras que não eram o meu forte, porque eu não era cantor, eu não tinha voz, mas aprendi a decorar todas as letras. E com isso eu fui captando música por música e acompanhava no piano. Eu chegava no meu piano em casa, tocava, me acompanhava, cantando com a voz da boca rachada, como a gente falava, de todos os gêneros. Eu cantava um pouquinho me acompanhando ao piano. Nisso eu me aperfeiçoei como acompanhador, não como cantor. O ambiente musical da minha época de iniciante, de rádio, que era o que havia de distração, divertimento para quem se postava em casa junto de um aparelho de rádio e ficava ouvindo aquele tipo de programação. Durante o dia havia as novelas, que eram feitas também ao vivo por algumas emissoras, nem todas, aliás, mas as principais emissoras mantinham uma programação do que a gente chama ao vivo, com atores, radiatores, como era a expressão da época, e além das novelas, havia programas musicais com desfile de cantores. As emissoras de rádio mantinham um cast exclusivo. Aquele cantor que se exibia naquela emissora tinha um contrato de exclusividade, ele não podia ir para a emissora concorrente. Então ele era exclusivo da Rádio Jornal do Comércio, ou da Rádio Clube de Pernambuco, ou depois da Rádio Tamandaré, que era uma emissora associada dos diários associados. Deu-se que inaugurou uma emissora de rádio na minha cidade. Finalmente, o rádio penetrou no interior. E quando inaugurou a rádio, estava para inaugurar a Rádio Difusora de Caruaru, a emissora mãe, que era a Rádio Jornal do Comércio do Recife, foi com seus diretores, diretor artístico, era o famoso Teófilo de Barros Filho, que fez época na primeira metade do século XX. E o seu assessor
o diretor artístico também da Rádio Jornal do Comércio, a Marília Unicés. Esses dois foram fazer testes seletivos para a rádio difusora e eu me apresentei para fazer teste. Quando eu me aproximei, chegou a minha vez na fila, eles perguntaram: como é seu nome? Eu falei: Giuseppe Mastroianni. Ah, você não precisa fazer teste, você já é conhecido, né? Você vai ser o pianista da rádio. De modo que eu já comecei com esse lance, como eu digo, de sorte, não foi de talento, porque eu não cheguei a mostrar meu talento. Era conhecido já de algum disse-me-disse da cidade, né? E chegou aos ouvidos da direção da Rádio Jornal do Comércio. Muito bem, eu comecei na Rádio Difusora de Caruaru como pianista, foi formada uma pequena orquestra e eu fui me ajustando também como pianista de orquestra, que eu não tinha experiência. Dali eu evoluí para fazer uns arranjinhos, sabendo como é que os outros escreviam o arranjo, até que a Rádio Jornal do Comércio, a rádio mãe lá de Recife, mandou me buscar porque precisava de mim como pianista. O pianista principal havia falecido e eu ia ocupar o espaço dele. De modo que eu comecei toda a minha vida artística no rádio. Daí do rádio veio a televisão no ano de 1960, já passados 9 anos que eu estava no rádio. A televisão se iniciou com programas riquíssimos, ao vivo. Naquele tempo nem existia videotape. Os programas eram feitos ao vivo no palco auditório, com plateia, com 2 câmeras somente, mas se fazia TV a sério. E eu, como pianista da orquestra, acabei sendo também reconhecido como capacitado para ser regente da orquestra. E aí veio minha iniciação como maestro regente. Então, esses grupos de cantores se exibiam durante um programa musical, de meia hora a cada noite, outros 2 ou 3 programas eventuais durante a semana, programas certos de toda semana. A cada semana se exibiam cantores variados. O cast da Rádio Jornal do Comércio, por exemplo, era imenso. Então havia uma escala em que os cantores eram obrigados a ir todo dia olhar a escala, ver se o nome dele estava lá. À noite ele voltava, se tivesse escalado, para fazer sua exibição. A orquestra estava lá pronta para acompanhar. Se ele queria cantar uma música nova, ia à direção artística, dizia: olha, eu quero cantar tal música assim, que eu aprendi agora, eu acho bacana, dá para fazer o arranjo. O diretor artístico enviava o memorando para a direção artística, direção musical, e nós, arranjadores, então, fazíamos o arranjo para acompanhamento daquele cantor. Então, isso com orquestra ao vivo, como se faz hoje em grandes emissoras de televisão, desses grandes musicais. O fato de inaugurar a televisão surgiu uma novidade para aqueles cantores. Era a presença no palco, mas a imagem também em casa. Daí, com aquele televisor meio arredondado, o visor arredondado, em preto e branco, com aquele chuvisco da imagem, fantasma que era da imagem, uma sombrazinha que as imagens não eram nítidas como são hoje. Às vezes botava um bom brilho na antena da TV, que eram duas peças de metal para captar melhor a imagem. Enfim, um início de coisas da fase de introdução mesmo daquela coisa nova que era a TV. E é um fato curioso que eu não posso deixar escapar. Eu era membro da orquestra da Rádio Jornal do Comércio. Como eu falei, os músicos e os cantores eram obrigados a respeitar
o cast da Rádio Jornal do Comércio. Nós éramos exclusivos da Jornal do Comércio, rádio e depois da TV. Então, exclusivos, não podíamos ir para outro canal ou outra emissora que não fosse aquela da nossa obrigação, do nosso contrato. Só que, inaugurando-se em Recife, antes da TV Jornal do Comércio, uma semana antes, as emissoras associadas correram na frente e improvisaram lá um estúdio e montaram um maquinário da RCA Victor de última hora e fizeram lá uma coisa mais improvisada do que era o capricho da Jornal do Comércio, tudo muito no lugar, tudo a tomada, a última tomada de corrente tinha que ter um espelho, se não tivesse aquele espelho não era inaugurada a emissora. Então esse capricho todo fez com que a Rádio Clube inaugurasse antes. E o que aconteceu? O baile de inauguração da Rádio Clube foi com o meu conjunto. E a televisão transmitindo o baile de inauguração. Resultado, nós, exclusivos da Jornal do Comércio, que é meu conjunto, tínhamos os músicos todos contratados pela Jornal do Comércio. E tudo com a imagem da inauguração da Rádio Clube. Eu sou pioneiro, então, na TV, até nisso, com esse fato surgindo. Né? Não tardou que em São Paulo se inauguraria a TV Bandeirantes, que foi no ano de 1967. Até então já tinha 7 anos de experiência na TV. E inaugurando-se a TV Bandeirantes em São Paulo, eu vim procurar o meu diretor então de Recife, como eu mencionei o nome dele, Amarílio Nicéias. Ele foi o diretor geral para a formação do cast da TV Bandeirantes, Canal 13. Com Amarílio Nicéias eu me acertei para ser maestro na TV que iria se inaugurar em 13 de maio de 1967. Vim para São Paulo, me transferi para cá, minha família veio para cá e eu fiquei muito entrincheirado, vamos dizer, naquele ambiente da TV, sem poder formar um ambiente musical fora do ambiente de televisão. Fazia parte da orquestra, era conhecido dos músicos que eram da orquestra, eu me fiz regente deles, juntamente com o Pocho Pérez, primeiro, e depois com o maestro Chiquinho de Moraes. Trabalhamos juntos. O Chiquinho deixou também a direção musical da TV e eu acabei como sendo o diretor artístico, diretor musical da TV Bandeirantes nas festas de primeiro aniversário. Primeiro aniversário da TV foi um evento excepcional com a direção de Abelardo Figueiredo, um nome famosíssimo na ocasião, era o dono da noite paulistana, né? Ele tinha a boate O Beco, que depois incendiou em certa ocasião. Com Abelardo Figueiredo, eu levei à frente toda a programação comemorativa do primeiro aniversário da TV Bandeirantes, inaugurando o Teatro Bandeirantes na Brigadeiro Luiz Antônio. Esta foi a fase de maior recompensa, vamos dizer, da minha presença em São Paulo, até que veio a fase indesejável. A TV Bandeirantes, 2 anos depois, fechou o departamento musical, dispensou toda a orquestra, dispensou os maestros também, que eu fazia dupla com o maestro Duda, também de Pernambuco, que veio comigo, e assim eu tive que partir para a luta. E partindo para a luta, eu encontrei um campo totalmente onde eu não tinha experiência nem penetração. Busquei o som, busquei o ambiente de gravações. Os estúdios tinham bastante gravação,
Mas onde eu chegava, na porta que eu batia, dizia, nós já trabalhamos aqui com fulano, com ciclano. Eram os conhecidos dos arregimentadores. As gravações naquele tempo eram constantes com orquestra. Tinha músico que trabalhava 4 expedientes por dia, né? Trabalhava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, fazendo gravação. Eles eram muito solicitados. E onde eu queria penetrar, não tinha vez. Havia já sempre fulano e ciclano que eram os titulares efetivos. Bom, a gente não conhece você, não sabe como o seu potencial. E assim eu fui batalhando. Até que veio um convite excepcional também e casual da TV Silvio Santos. Com o Silvio Santos, um programa ainda na rádio, na TV Globo, eu comecei a fazer arranjos. Tive essa oportunidade, essa chance de ser arranjador para os programas Silvio Santos aos domingos na TV Globo, na Rede Globo, como programa do Silvio Santos. E fui caminhando na produção do Silvio Santos, até que me tornei também efetivo como arranjador, como regente, e assim fui até o ano de 1985. Então veio a minha oportunidade de aposentadoria. Já tinha tempo suficiente para aposentar-me. Foi quando já também perdi o cargo de maestro no SBT, já existia o SBT, e fui trabalhar com o Zácaro, maestro Zácaro, que tinha o seu departamento músico, sua produção musical independente, né? Ele fazia programas na Gazeta, fazia programas na Bandeirantes, na Record, e eu também como arranjador junto com ele. Zácaro foi outra fase da minha, e assim fui. Até que começou a surgir para mim, começaram a surgir trabalhos de pianista em restaurantes, casas de categoria superior, vamos dizer, primeira classe. Trabalhei no Gallery, trabalhei no Tambuir, e assim fui. Até que fui convidado para uma rede de restaurantes que era a Elge Comestíveis, com 4 restaurantes em São Paulo, com nomes de santos: Saint-Germain, Santo Colomba, St. Peters e São Marcos. Do St. Peters eu me firmei ali uns 7 a 8 anos. Depois passei para o Santo Colomba, e no Santo Colomba eu fiquei cerca de 20 anos, entre entradas e saídas, porque era gozado. Porque uma outra, eu trabalhava nos fins de semana no Santo Colomba, e nos fins de semana eu fazia sexta, sábado e domingo no almoço, e outras casas precisavam de um pianista a partir da quarta-feira, outras me deram a oportunidade de terça a sábado, fechava no domingo, e assim fui, tateando aqui e ali. Teve ocasião em que eu não tinha folga, até que fui também trabalhar num restaurante, num bar do Hotel Casa Grande, no Guarujá. Ali, durante 8 anos, eu ia nos fins de semana para fazer a música do bar, do pub bar, durante fins de semana e feriados também, e inclusive nas férias na temporada de verão. Algumas vezes eu tive que apelar para substituto, que eu também tinha direito a uns descansos. Aí eu apelava para amigos pianistas como Gianni Ristonal, o José Rodrigues e uns eventuais companheiros que eu levava. Puxa, foi muita história para contar. Durante 70 anos, eu sendo pianista aqui e ali, trabalhei no Terraço Itália também. Era uma casa bem fina, que continua sendo. Ali eu fazia o bar executivo.
Meu grande sonho era trabalhar num navio. Um navio era uma ambição, mesmo sair por aí, viajando, conhecendo outros lugares e tocando. Realizei esse sonho, assim, eu fiz 5 cruzeiros desses navios que vêm ano a ano a São Paulo para temporadas de verão. E num neles eu me engajei e cheguei a tocar a bordo, pouca coisa, mas matei à vontade, como pianista de navio, a bordo, tocando a bordo e viajando também. Eu até escrevi um livro, Gil. Narrando minhas peripécias artísticas. O livro se chamava Do Pastoril à Ópera. Pastoril, para quem não sabe, é uma dança folclórica nordestina em que há 2 cordões de meninas, geralmente mocinhas, um cordão azul e o que eles lá chamam de encarnado, vermelho. Aquela fileira de meninas com um pandeirinho na mão, vestidas cada uma com as cores do seu cordão, com fitinhas no pandeiro e dançando, cantando canções muito puras, muito ingênuas do pastoril. E eu no rádio fui acompanhador dessas coisas, essas musiquinhas das pastorinhas do pastoril. Como pianista, eu comecei no pastoril e cheguei até a tocar ópera, porque em Recife ainda eu fui músico integrante da Orquestra Sinfônica do Recife, que pertencia à Prefeitura Municipal. E como pianista, em uma temporada lírica que foi efetuada lá naquele período em que eu vivi em Recife, foi efetuada uma temporada lírica e eu participei da Orquestra Sinfônica como pianista, tocando partes de harpa. Nós não tínhamos arpista lá, era um instrumento raro naquela cidade, pelo menos naquela época que eu vivi, e tocando as partes de piano, eu participei também de ópera, caminhando então desde o pastoril até a ópera, é lógico, tocando bailes, tocando orquestra de shows, de acompanhamentos, de cantores assim, de cantores em evidência, fazendo acompanhamento sozinho de cantores líricos que pisavam lá na cidade para fazer recitais. Eu fiz, já falei de bailes, fiz até comício para candidatos de cargos eletivos, ia para o interior fazer acompanhamento também de shows para angariar votos para aqueles candidatos. É uma enxurrada de coisas que a profissão nos encaminha, né? Então, fui pianista dessas coisas todas. No Recife, durante 14 anos. Em São Paulo, graças a Deus, me dei bem. Há 54 anos já que me encontro. A música teve fases, vamos dizer, a música popular, que é só o que eu posso falar melhor em termos de conhecimentos, de experiências minhas. As fases de música popular eram, por exemplo, dos cantores antigos de rádio, eles eram o que se chama de cantores românticos, porque eram canções com poesia, com letras que falavam sempre de amores terminados ou amores que tinham continuado, e eram experiências de vida de cada intérprete. Eu tenho até a música que me tocou, quando eu digo que não me ligo em letras de música, é até
um contrassenso, porque eu me ligava nas letras para aprender as melodias. Então, uma música que me tocou bastante, na minha época de garotinho ainda, de rapazinho, foi uma música chamada A Vida em Quatro Tempos, de autoria de Custódio Mesquita. Não. Então essa letra me tocou muito pela simplicidade dela, né? E narrando os trâmites da vida de um casal que se conheceu, namorou, noivou, casou. As letras eram nesse tom, né? Assim, não havia maldade, sabe? Havia aquela chamada dor de cotovelo. O amor perdido, uma traição aqui e ali, como teve uma fase também de dois artistas conhecidos, eu não vou citar os nomes, mas era uma cantora famosa, com um compositor famoso, e os dois eram casados e se separaram e começou uma briguinha. Um escrevia uma letra para ela, ela cantava aquela letra, outra letra se digladiavam, vamos dizer, em canções de repertório de música brasileira, samba canção. E assim era a música do meu tempo, da minha vivência na música brasileira, no rádio e na TV. Até que foram surgindo bossa nova, né, e revolucionou o mundo musical, já músicas de outro estilo, com outro tipo de letra, evocativa de paisagens, de cidades, muito bem. Dali evoluiu para essa coisa de uma mistura de ingenuidade com, vamos dizer, maledicência, influenciando o povo a um tipo de coisas que não são agradáveis à velha geração, que sou eu. As orquestras de TV, de rádio, estava sempre me referindo ao meu tempo, quando eu trabalhei nesse ramo, encorpado naquele grupo, elas tinham a sonoridade das orquestras americanas, tanto que a nossa orquestra na Jornal do Comércio, na rádio e na TV Jornal do Comércio, se chamava Jazz. Era Jazz Paraguari, nomes de índios que o dono da TV gostava de denominações indígenas. Então havia o regional Aimoré, havia um trio Iraquitã, já era um trio nacional. Porque tinha regional, que era um cavaquinho, um violão, às vezes um acordeão. Quem tocou acordeão junto comigo foi Sivuquinha. Você não sabe quem é Sivuquinha. Sivuquinha simplesmente é Hermeto Costa. Hermeto? Ah, é? Ele chegou em Caruaru, menino ainda. Aliás, eram dois irmãos. Um tocava melhor do que o outro fazia sombra a ele, mas os dois ganharam aquele trabalho. Ele ganhou o apelido de Sivuquinha, por ser albino, igual ao Sivuca. O famoso Sivuca, o Sivuca já era famoso. Sivuquinha para cá, Sivuquinha para lá, e ficou na rádio como Sivuquinha. Mas como é seu nome, Sivuca? É Hermeto Pascoal. Dá para acreditar? Hermeto Pascoal? Sivuquinha? Sim, ele era albino e continua sendo albino. Hoje ele tem aquela barba exuberante, o cabelo exuberante, e hoje é um músico de fama mundial. Começou comigo, Mastroianni, Sivuquinha, tocando eu piano, ele no acordeon, um violão, um outro compositor que foi sogro dele. Ele casou com uma filha
do violonista que era Romualdo Miranda. E aí ganhou o mundo como Hermeto Pascoal, não tenho nem o que falar dele. Compositores famosos também passaram pela minha mão, como aquele gaúcho Lupicínio Rodrigues, esteve na minha casa. O Calbi Peixoto também foi à minha casa para fazer arranjos, para pegar tom de música. O Sidney Moraes, que comandava um tipo de formação musical que talvez poucos conheceram. Era o trio vocal. Assim como havia o trio Iraquitã, e houve também outros trios no Brasil, não só de vocais, teve os trigêmeos vocalistas no meu tempo, trigêmeos vocalistas, aí havia conjuntos vocais também, do tipo Quatro Ases e um Coringa, era um quinteto, os Garotos, os Demônios da Garoa, que continua firme até hoje, os 80 anos, um século depois, sei lá quanto tempo. Luiz Bandeira, grande compositor também, que talvez pelo nome ninguém conheça, mas se eu disser assim, todo mundo vai saber o que é. É a música do futebol do Canal 100 que passava no cinema. Luiz Bandeira era o autor dessa música, que tinha o título de Na Cadência do Samba. Cadência do Samba. Então são tantos nomes que passaram também, como eu os acompanhando ao piano, como Isauro Garcia, Carlos Galhardo, o próprio Calbi Peixoto que eu mencionei, Orlando Silva. A fase de música, por exemplo, bolero mexicano, eu vivi essa fase. Toda a vida era esse muito conhecido Bésame Mucho, que é uma música que o mundo todo também canta, ou até hoje, esse La Mujer, Una Mujer. Foi uma vivência durante uma fase de músicas mexicanas, boleros mexicanos, interpretadas por Lúcio Gatica, que era um chileno, Gregório Bairros. Tivemos também os tangos. E havia brasileiros também que adotavam aquele estilo. O cantor de tangos que veio do Ceará para Recife. Então, ele se especializou em tangos. Cantava em espanhol, cantava em português, mas sempre cantando tango. Se dizia o tango em pessoa. Música de frevo é muito exigente para instrumentistas que são os metais e os saxofones são os principais executantes. É um tipo de música com muitas sequências de fusas, semifusas, muito som, muito vibrante, muito agudos nas partes de metais. É um gênero muito difícil de executar. O músico pernambucano, principalmente, o músico da Paraíba, eles são muito especialistas em frevo. E como executantes de frevo, eles acabam tendo que ser participantes de várias orquestras na mesma ocasião, porque carnaval é só uma vez por ano e são 4 dias. Hoje no Nordeste o carnaval começa uma semana antes, termina uma semana depois, e assim vai, com blocos, com tudo. Mas havia, no meu tempo, poucos músicos de frevo, e eles, coitados, para ganhar a vida também, que melhoravam as rendas durante o carnaval, eles tocavam de manhã o que a gente chamava de manhã de sol, num clube que fazia o baile matinê das 11 até 2 da tarde, mais ou menos. Dali saía para outro clube que fazia a vesperal. Então aquela vesperal durava das 4 até as 7, sempre com outro tipo de
frequentadores. A Manhã de Sol geralmente era para criancinhas ou para mocinhas, rapazinhos, né, turma juventude. Na vesperal iam rapazes e moças de fantasiados, né, alguns somente de fantasia de serpentina e lança-perfume, que era o que se usava na época. E à noite os bailes, os grandes clubes sociais de Recife, que faziam todos os seus bailes de carnaval. E assim, o músico saía da Manhã do Sol, ia para o clube da vesperal, e saía dali e ia para o baile da noite, e assim ele fazia uma arrecadação para enriquecer a feira da quarta-feira seguinte, da quarta-feira de cinzas. Só de ver a apresentação deles, porque eu já estava em São Paulo. Aqui que eu mandava o Quinteto Armorial, não era o Quinteto Armorial, o Quinteto Armorial era outra coisa. Era a Orquestra Armorial, essa sim, porque eram músicos de formação clássica, né? Mas tocavam aquele gênero de música nordestina, que foi uma ideia de Ariano Suassuna. Falei de tanto, falei bolero, o que mais? Americana. As nossas orquestras de baile sofreram muito a influência das orquestras americanas. Glenn Miller, da grande orquestra da ocasião, mas eu não falo nem de Ray Conniff, porque Ray Conniff já veio numa fase posterior àquelas grandes bandas americanas, principalmente Glenn Miller. Mas houve uma orquestra famosa do Tommy Dorsey. O Tommy Dorsey compareceu aos bailes comemorativos. A própria orquestra Tommy Dorsey participou da inauguração da Rádio Jornal do Comércio, em 1948, no Recife, e fez o baile de inauguração num dos clubes mais chiques, mais grafinos da capital pernambucana. Então, Tommy Dorsey e Glenn Miller dominavam o repertório de música americana, que eram os favoritos nos bailes. O povo gostava de dançar foxtrot, fox lento, né? Fox blue. O jazz não teve muita, no meu tempo de músico pernambucano, vivendo em Recife, não teve tanta influência. E a orquestra que eu fazia parte tinha também um naipe de cordas, que era uma coisa rara em orquestra de baile, por exemplo. Era a orquestra da rádio, que também foi para a televisão, corda, um grupo de 8 violinos, 2 violas, 2 violoncelos, mas um contrabaixo só. Contrabaixo sempre tocando psicato, raramente usando arco. Mas era música popular que nós fazíamos. Nas eventualidades, um outro contrabaixista, que era de orquestra sinfônica, tocava com o arco, etc. Eram ocasiões especiais, dependendo do intérprete, do repertório que ele precisava interpretar. Porque eu fiz parte de orquestras, fiz parte de conjuntos. Eu tive meu próprio conjunto musical de orquestra, de baile, um conjunto de 7 pessoas com um crooner, às vezes 2 crooners, um guitarrista, que um dos guitarristas meus, mas até foi o fundador do meu grupo, era outro nome também de renome internacional, Heraldo Dumont. Depois Heraldo veio para São Paulo. Eu convidei também um músico muito famoso na minha região, que era o Erotides. Erotides fez parte na melhor fase do meu conjunto.
um baterista que veio da Itália e... ele era brasileiro, mas morou na Itália, fez parte lá, morou em Turim. E chegando em Recife, eu soube que ele estava ali procurando, disse, opa, vem cá, eu estou precisando de um baterista. Era o Maurício Chiappetta, já faleceu. Depois eu formei orquestras maiores, sem ser aquela orquestra padrão, tipo jazz, como eu falei, de estilo americano, mas tocávamos com 5 instrumentos de sopro. Um sax alto, um sax tenor, um sax barítono, um trompete e um trombone. Era um quinteto de sopros, mais a seção de ritmo atrás, bateria, com guitarra, com contrabaixo e eu no piano. Nós fizemos bailes de formatura, que era muito também que havia naquela época. Os grupos que se formavam, os formandos de cada faculdade faziam suas festas de concluintes do curso e encerravam com um baile num clube de qualidade dos clubes de primeira linha da capital. Toquei também vários bailes. Minha transferência para São Paulo, em 1967, se deu numa fase em que as emissoras de TV, não como hoje, que elas hoje são concorrentes, mas um cantor de uma vai, um ator principalmente, vai na outra, dá entrevista, aparece num programa da tarde, etc., e muito cavalheirescamente. Era uma concorrência brava naquele tempo. A TV em voga principal era a TV Excelsior. A TV Excelsior dominava todo o ambiente de televisão no Brasil. Tinha uma rede naturalmente, não eram emissoras próprias, mas faziam rede em cada capital. E os videotapes, que os programas não havia essas coisas de conexão por antena de canais pegando em todas as partes do mundo, nada, era videotape. Levavam as latonas ia de avião, esperava-se no aeroporto, levava para a emissora e passava o videotape uma semana depois ou no dia seguinte. Então havia a concorrência entre TV Excelsior, Rede Excelsior, e a TV Record de São Paulo. Eram os Machado de Carvalho que predominavam com sua Rádio Record, que existe até hoje, a Rede Record também, que se ampliou como rede, tornou-se uma rede nacional. E naquela fase de minha chegada em São Paulo, havia os festivais, aconteciam os festivais de música popular brasileira. E a Record foi líder nesse caso. A Excelsior também fez o seu festival, mas o da Record ficou famoso, porque revelou cantores como compositores também, como Gilberto Gil, como Caetano Veloso, as grandes revelações de cantores também como Elis Regina, Nar Leão. Então ocorreram grandes festivais em São Paulo com essa turma toda e mais alguns que surgiram depois, como o próprio Jair Rodrigues, que fez muito sucesso e ganhou o festival com aquela música Disparada. Teve um outro compositor baiano que foi parceiro de um outro compositor, acho que de Geraldo Vandré, que se chamava Fernando Lona. Eu conheci ainda em Recife como cantor baiano. Ele também participou desse festival na Record. E assim são, naquele tempo também maestros famosos eram o Rogério Duprat, que era o arranjador principal desses festivais, Ciro Pereira,
maestro Luiz Arruda Paz, e até o meu colega de Recife, que eu trouxe para São Paulo, fez parte do cast da TV Bandeirantes, que se chamava Duda, simplesmente Duda, maestro Duda. Hoje é um nome universal também, porque comandou orquestras de frevo, que comanda ainda lá no Recife, apesar da idade. Duda já participou de eventos até no Japão, com orquestra de frevo pernambucana. Eu vivi, então, vamos dizer, uma gama, um leque de estilos e de épocas em que a música foi variando muito de gosto de público, ou variando de público com um gosto diferenciado. Essa é a minha história quase que completa da minha vida. Sinceramente, eu vivi fases amargas da música, mas também me diverti. Né? Falou? Falou? That's all.